uma cidade da escala do Rio precisa de um sistema multimodal de transporte. Isso é inevitável, né? A gente não tem como ter um sistema único que cubra a cidade como um todo, de transporte público, né? Então, a gente precisa de transportes de maior escala, a gente precisa de sistemas que vão nos conectar com a região metropolitana, com outros municípios. A gente precisa de sistemas que consigam resolver questões de bairros, né? Então, digamos, de bacias. A gente precisa de corredores. Então, a gente precisa de uma série de sistemas diferentes de alta capacidade e de baixa capacidade. É claro que, como eu falei antes, a gente também precisa de um desenho de cidade que faça com que a gente não precisa sempre ir para o centro da cidade acessar trabalho e etc. Então, que haja policentros, né? Uma cidade policêntrica é fundamental. E o sistema de transporte estruturante, que seria o trem, o metrô, um BRT, são, né, redes que proporcionam um sistema estruturante, eles estariam desenhados de acordo com esse policentrismo, né? No entorno de uma estação que a gente deveria promover cidade. Agora, os bairros também precisam estar bem conectados enfim, com sistemas que sirvam de alimentadores, né? Então, a gente pode ter ônibus como alimentador, a gente pode ter a bicicleta como alimentador, a gente pode ter sistemas de menor capacidade, vans como alimentador, né? Então, você precisa sempre pensar no sistema tronco alimentado, e isso quer dizer que a gente vai ter que integrar, né? E esse é um dos grandes desafios do desenho de transporte, do sistema de transporte público, é a integração. Né? Não basta dizer que tem integração, essa integração precisa ser tarifária, precisa ser operacional, precisa ser física, né? Uma boa integração, que você entenda de fato qual vai ser o seu trajeto inteiro, como é que ele vai se dar, o tempo que você vai demorar em cada integração. Né? Então, tem várias cidades europeias que você integra e você nem percebe que você integrou. Né? Você sai de uma rede azul, entra numa vermelha e você nem parou para pensar, nossa, tive que integrar aqui, né? Porque é um sistema único. Seamless, né? Sem costura. E é isso que a gente deveria promover aqui no Brasil, né? Que é algo que a gente ainda é muito falho. Então, um sistema único no qual, de porta a porta, a pessoa utilize diversos modos, e aí ela pode utilizar a própria bicicleta, ou ela pode utilizar uma bicicleta compartilhada, ela pode utilizar o próprio patinete ou um patinete compartilhado elétrico, como os patinetes atuais. Provavelmente eles estarão mais nos destinos, não tanto nas origens. Se ela quiser ir caminhando, uma caminhada de 15 minutos, seria absolutamente razoável se as condições desse caminhar forem adequadas, né? Do pavimento, da sombra, do abrigo, da relação com o entorno, com as edificações do entorno. Então, esse também é uma peça fundamental no sistema de mobilidade, as condições de caminhabilidade. E aí ela chega e ela pega um ônibus convencional que vai ter uma faixa dedicada, né? Então, mesmo os ônibus convencionais deveriam ter, não só o que é chamado no Rio de BRS, né? A gente deveria ter sempre priorização para o sistema de transporte público. Né? Isso é uma questão fundamental que a gente tem que resolver no Brasil. A gente tem menos de 5% das vias carroçáveis no país, em todas as cidades, são dedicadas ao transporte público. Né? E aí essa pessoa faz uma integração, então, com um sistema estruturante, seja um BRT, seja um VLT, seja um metrô, seja o trem, né? Que são sistemas que, de fato, conseguem ter um carregamento maior, principalmente o trem, o metrô e o BRT. Né? O VLT e o BRT que não tem a faixa de ultrapassagem, com sistemas de média capacidade. Né? E aí, na chegada dela, tudo tem que acontecer novamente. Então, é muito importante que a gente pense nessa primeira e última perna, que hoje em dia se fala muito na primeira e última perna, porque surgiu esse boom da bicicleta compartilhada e do patinete, como soluções da primeira e última perna, principalmente da última, né? Porque geralmente são soluções que estão nos destinos, nas áreas mais centrais. Então, é fundamental que a gente pense nessa primeira e última perna. Os aplicativos, Uber, 99, eles têm argumentado muito que eles solucionam essa primeira e última perna. Mas se todo esse trajeto que foi feito, teoricamente deveria ser feito com transporte público, não for de qualidade, não for seguro, não for confiável, for demorar, essa pessoa que pegou o Uber aqui, ela não vai parar para integrar. Ela vai pegar o tempo inteiro. Né? Então, a gente tem um risco grande agora de estar perdendo passageiro
no sistema de transporte público para esses modos, que são na prática atualmente no Brasil táxis, que a gente chama por aplicativo, né? A gente não tem um super compartilhamento, a gente não tem uma taxa de ocupação mais alta, né? Então é muito fundamental, assim, muito importante que a gente pense que esses modos eles não são necessariamente maléficos, a gente precisa ter opções. A gente precisa, enquanto sociedade, ter opções, porque nós somos todos muito diferentes, com capacidades diferentes, com necessidades diferentes. Ao longo da vida, a gente tem necessidades diferentes. Eu tive uma necessidade quando eu estava grávida, eu tenho hoje outra andando com 2 crianças adolescentes, eu tive uma outra quando eu tinha 2 crianças pequenininhas, né? Você tem um outro se você machuca a sua perna, você tem um outro se você é mais velho. Cada um tem capacidades diferentes, recursos diferentes, então a gente precisa ter opções. O Uber, ele é uma opção, ele pode ser uma opção, mas ele precisa ser somente uma opção. O carro, ele vai continuar sendo uma opção. Idealmente elétrico, né? Que é para, pelo menos do ponto de vista do meio ambiente, a gente conseguir mitigar o impacto negativo do carro. Ele pode continuar sendo uma opção, mas para ele ser somente uma opção, e o Uber também, a gente precisa garantir que esses outros sistemas de transporte público e essa infraestrutura para os transportes ativos ofereçam os mesmos atributos que o carro. Porque a gente escolhe o carro porque o carro nos oferece muito conforto. O carro, você entra dentro do carro, você está ali, liga a sua música, põe seu ar, eu enquanto mãe, para os filhos, tem garrafinha de água para todo mundo, tem sacola para o supermercado, põe a mochila, não põe a mochila, dá uma paradinha, resolve outra coisa. O carro resolve muitas coisas, né? Então, como é que a gente consegue resolver todas essas questões com outros modos? E ainda mais integrando, cada modo vai ter... A gente não vai conseguir. Então, a gente precisa ter um processo muito, assim, fundamental de desenho de serviço, né? De desenho de integração e um entendimento do que a gente busca no carro e como é que a gente pode oferecer isso com os modos de transporte público. Então, acho que todos eles, VLT, BRT, metrô, trem, ônibus convencional, patinete, bicicleta, todos têm um papel fundamental e principalmente se a gente pensar eles em conjunto, para resolver o porta a porta. A gente vai precisar integrar para fazer os nossos trajetos.